Buenas, amigos e amigas do Clube FTA, aqui Jorge Soruco, mais uma vez na companhia de Ricardo Bueno e de Paulo Trindade. Estamos de volta neste sábado, 16 de julho, para o nosso programa 24, 2 dúzias de programas falando de futebol, de bebidas e de assados. Que beleza! Não custa lembrar, os programas do Clube FTA você ouve primeiro na Coletiva Rádio, aos sábados, a partir das 11 horas. Em seguida, nossos episódios ficam disponíveis no Spotify, sempre acompanhados de algum material complementar. Fica o convite também para curtirem nosso perfil nas redes sociais. Basta digitar @ClubeFTA no Facebook, Instagram e Twitter. Nossa proposta é trazer muita informação, debatendo os mais variados temas de forma aprofundada. É por isso que sempre dizemos, sentam-se em casa, puxem uma cadeira e vamos começar a conversa. Porque o Clube FTA, futebol, trago e assados, o mundo da bola, com outro sabor, já está no ar. O mundo da bola, os tragos e os assados. Clube FTA. No programa 24 do Clube FTA, vamos abordar a arbitragem no futebol. Para isso, teremos aqui a presença de Marcelo Barizon, que participou de 654 jogos de futebol, dos quais 147 na Série A do Brasileirão. Barizon esteve em 8 finais de Gauchão, 13 Grenais, 5 finais de Campeonato Brasileiro e amistosos internacionais. Educador físico e fisioterapeuta de formação, com especialização em fisiologia do exercício, está há mais de 20 anos à frente do Estúdio MABA, Atividade Física Orientada. Pois bem, Bueninho, como diria o corneteiro, o que teremos nas bebidas e nos assados? Meu caro amigo Soruco, cadê o corneteiro, Soruco? Nos assados, hoje o nosso comentário vai ser veiculado no bloco do Spotify, hein? Olha, o bloco do Spotify tá pesado. Nós vamos tratar de como se deu a invenção da galeteria, sabe? Não. Ah, pois então. E nas bebidas, o meu comentário, aqui no bloco coletivo ainda, vai ser sobre uma possível conquista de denominação de origem para os excelentes espumantes de Pinto Bandeira. Tá bom assim, meu velho? Tá ótimo. Bora falando em espumantes, fica nosso tradicional abraço ao hermano Varasquim, que fornece os deliciosos espumantes Sopra Santé para os brindes com os nossos convidados. Encomendas pelo WhatsApp 5499-629-4712 ou pelo e-mail sopra@varasquinagro.com.br. E não deixe de escutar nossos programas anteriores. No episódio 8, conversamos com a Vivian Castro, que falou de sua trajetória pessoal, de origem humilde e da opção por ser educadora física. Vivian hoje está à frente de um projeto social em Novo Hamburgo. Assim como todos os demais, está disponível no Spotify. Basta procurar por Clube FTA, programa #008, responsabilidade socioesportiva em Novo Hamburgo. Futebol, trago e assados. Clube FTA. Pois bem, Bueno, vamos começar essa conversa com Marcelo Barizon, árbitro assistente durante quantos anos? 19 anos. 19 anos. 19 anos. Ô Barizon. Muito obrigado, antes de mais nada. Primeiramente, muito agradecer pela presença, gentileza aqui no glorioso Estúdio Gaia. Mas eu não vou poder deixar de fazer a primeira pergunta já direto. O que leva uma pessoa a decidir ser árbitro ou auxiliar? Da onde é que saiu essa tua... Tu não jogava nada ou... O que aconteceu? Que o cara, quando resolve ser goleiro, ou é jogado para goleiro, ou para árbitro, é porque não jogava nada. Isso é uma lenda urbana? Prazer em te receber aqui no nosso FTA. Obrigado aí pelo convite, tá? Boa noite a todos. Reza a lenda que é um pouco diferente. Sim, eu fui atleta de base aí de várias equipes. Eu estava no Colégio Rosário na época, e o professor falecido, o professor Barata, jogava goleiro da Seleção Brasileira de Futebol de Salão. Goleiro, né? Sim, Barata, ele na época do colégio, ele e o professor Flávio, que era o professor da minha turma, mas que obviamente eles como professores do colégio conversavam, interagiam, ele me levou para jogar futsal no Grêmio. Então eu joguei futsal no Grêmio. Na época, um dos diretores, que era o falecido Buda, era o pai do Márcio Chagas. O Buda, Só que na época eu não sabia que era o Márcio Chagas ainda. Sim. Que viria a ser o teu colega. Depois que no futuro viria a ser meu colega aí nos gramados. Então eu comecei
nessa toada. Um pouquinho antes eu tinha jogado na base do Inter ainda com o velho Abílio dos Reis. Nós estamos falando do quê? 14, Isso, 15 anos, 85. Tu com 14, eu com 15. 85 15. infantil. Uhum. Aí 87, que era 85, 86, 87 eu tava no colégio, no Rosário. Foi quando o professor Barata me levou para jogar futebol de salão. Certo. Depois, só que salão nunca foi minha praia, né? Eu gostava de jogar futebol de campo. E terminei jogando na base do Novo Hamburgo durante 2 anos, o Sub-20. Então foi 89 e 90. Certo. E aí tem aquela situação, né? Já fazendo faculdade, educação física, às vezes a oportunidade do jogador do interior é bem menor que um jogador da capital. Uhum. Então tu tem que pesar muito bem isso na hora de tomar uma decisão, que é provavelmente uma decisão que vai pesar pro resto da tua vida. Claro. Então eu preferi não arriscar jogar mais no interior, porque eu provavelmente seria profissionalizado ou pelo Novo Hamburgo, ou o Novo Hamburgo me emprestaria para um outro time, né, do interior. E aí vem toda aquela situação, né, do interior, toda aquela dificuldade que a gente sabe que os clubes do interior têm, não de hoje, mas claro, quase que de sempre, né, de infraestrutura, às vezes de verbas e tal. E eu já fazendo a faculdade de Educação Física, optei por continuar o meu curso na URGS. E a arbitragem veio um pouco depois. Eu tive alguns colegas, na época, Fabiano Gonçalves, Sérgio Cordeiro, José Franco Filho, todos árbitros e árbitros assistentes do quadro nacional. O Júlio César Santos também, que já faziam educação física na URGS, então nós éramos colegas. E eles já no curso de arbitragem, alguns já depois formados na Federação Gaúcha, certo, e apitando jogos do Campeonato Gaúcho, ou jogos da segunda divisão, divisão de acesso, Campeonato Sub-20. E foi ali a questão do próprio convívio com eles para eu e alguns outros colegas da época da faculdade nos encaminharmos para o curso de arbitragem. E aí foi a sequência, que é 97, foi até aquela lâmina que eu mandei para vocês, sim, pela foto e tal, quando eu comecei na Federação Gaúcha, me aposentando em 2015. Só pra gente encerrar com o futebol, qual era a tua posição? Eu jogava no meio de campo, normalmente de segundo volante, às vezes jogava de terceiro homem, nunca jogava como o jogador mais adiantado do meio campo, o famoso antigamente o ponta de lança. Ambidestro? Não ambidestro, canhoto da gema. Canhoto da gema. Tu apitava o jogo também? Ou como é que era? Quando tu jogava, tu era daqueles que apitava? Não. Era chato? Não, exatamente. Que nem o D'Alessandro, canhoto, meio de campo. Não, nunca tive esse perfil. Até hoje, quando jogo bola, sou um cara muito tranquilo pra jogar. Não sou um cara que fica... Não sou de incomodar nenhum adversário no sentido de provocações verbais ou provocações do jogo, aquele empurrão, aquela chegada mais atrasada pra dizer que bateu. Pra impor respeito. Não, e nem do árbitro. Acho que tu tem que jogar melhor com o adversário pra ganhar, então assim, sempre foi a minha... E capitão? Perfil de capitão? Não? Não, nunca fui um capitão de um dos times que eu participei. De braçadeira? Assim, não. Nunca cheguei a ser o capitão da equipe. Isso já aconteceu eventualmente, mas não era uma coisa que fosse, dizer, padrão. Tinham outros colegas com perfil de liderança melhor nesse sentido. E isso tem que ser muito bem escolhido num time de futebol. Certo. Porque às vezes não é o melhor do time que tem que ser o capitão. Ou necessariamente o cobrador de pênaltis. Tu pode ter um em cada um ou, eventualmente, concentrar todos no mesmo. E esse teu perfil mais tranquilo, mais sereno, de não ser o provocador e também não ser um cara, não ser agressivo, né? Tu acha que de alguma forma isso foi importante também na tua função, anos depois, como auxiliar? Isso é um elemento importante na formação de quem vai trabalhar na arbitragem? Tranquilidade, racionalidade, equilíbrio emocional, até eu diria? Eu acredito que sim. Não só o fato de ter sido muito tempo atleta de futebol, de ter essa característica que tu falaste, isso acho que ajuda bastante, porque o futebol é um momento assim em que a animosidade está à flor da pele, os ânimos estão exaltados. Então, assim, quanto mais calmos os árbitros estiverem para tomar as suas decisões, sem dúvida que vai ser melhor. Não vou dizer que eles acertam sempre, óbvio que não, mas quanto mais calmo tu tiver, isso vai ser melhor na hora de tu decidir. Então, em cima do perfil que eu tenho, do que eu vivi como atleta, sabendo como é que funciona a engrenagem, tendo tido o lado do atleta, então eu penso que isso sim realmente deve ter me ajudado em muitas e muitas oportunidades. Me diz uma coisa é tu ser o auxiliar lá no Beira-Rio, no Morumbi,
na arena. Tem Outra certo coisa... distanciamento. Outra coisa é tu ser ali no Pasto da Areia, no completamente no estádio diferente. da montanha. Sim. Altos da Glória, Altos da Então, Glória. assim, ó, aquele bafo na nuca. eu na minha época de árbitro, depois eu virei instrutor, tanto da Federação Gaúcha, eu cheguei a falar sobre isso com o Bueno, eu fui instrutor tanto da Federação Gaúcha e fiz alguns cursos da CBF também para instrução. Eu não cheguei a exercer a função de instrutor na CBF. Porque vem uma outra situação de escolhas que nós temos que fazer, né? Mas na Federação Gaúcha eu fui uns 4, 5 anos aproximadamente. Eu parei em 2020, logo começou a pandemia, acho que foi meu último ano como instrutor. E é diferente, sem dúvida que é diferente. Eu sempre disse isso para os árbitros e para os árbitros assistentes, né? Uma coisa é tu tá no Maracanã, tu tá no Mineirão, no Morumbi, no Beira-Rio, na Arena do Grêmio, no Allianz Parque, em que tu tem 50 câmeras te analisando. O torcedor tá longe, mas tu tem 50 câmeras te analisando. Esse é um tipo de pressão. Esse é um tipo de situação. A outra situação é que vocês falaram muito bem. Tu tá no 15 de novembro, tu tá lá em Santa Cruz, tu tá no Bento Freitas, tu tá no Novo Hamburgo, tu tá no Aimoré. Aí é diferente. Talvez não vá ter tantas câmeras, provavelmente. Tanta exposição. Só que a pressão é diferente. Porque aí é o famoso bafo na nuca. Então tu tem que saber onde é que tu tá. Tu não é que tu vai mudar as tuas decisões. Isso nunca vai acontecer. Mas tu tem que saber onde é que tu tá. Tu tem que saber como tu lidar com aquilo ali. Porque se eu disser pra ti, se eu pegar um menino que tá saindo do curso de arbitragem, colocar ele num jogo dessa situação que tu falaste muito bem, certamente, talvez ele não tenha um termo que o Renato usava, né? A coraça, né? O cascudo, de aguentar aquela situação, né? Porque ele tá muito perto da torcida, e a torcida vai tocar a pressão. Então isso é uma questão, é uma coisa que tu vai construindo aos poucos. E em contrapartida, quando tá no jogo grande, ele não pode estar deslumbrado, olhando para a estrutura do estádio, com aquele estádio, telão, né? 70, 80 mil pessoas. Repórter porque famoso a concentração, ali, né? Exatamente, tu tá em cima de muitos jogadores que tu só via na televisão. Ou craques, é verdade. Então assim, tu tem que saber que ali tu tá para mediar um confronto. Tu tá ali para mediar um jogo de futebol. Então isso é muito importante na hora que tu vai assumir essa função. Seja no lugar menos brilhante, vamos dizer assim, ou num palco desses grandiosos que nós temos aí pelo Brasil. Mas me diz uma coisa, vamos voltar um pouquinho lá quando tu decidiu, estava na faculdade, aí tu decidiste fazer a formação para trabalhar com arbitragem. Como é que funciona? A pessoa faz o curso e ela sai desse curso habilitada para ser árbitro ou auxiliar, é isso? Isso. E aí digamos, o futuro, a tua carreira vai sinalizar se tu vai apitar os jogos ou vai bandeirar. Vamos usar aqui. Bandeirar. Como é que é isso? Explica pra mim, eu não sei, nunca ouvi ninguém falar sobre isso. Não. Tá, assim, ó, algumas coisas que, só pra gente até situar... Até me desculpa se for uma pergunta muito... É boa pergunta. Tosca, eu não sei mesmo, nunca ouvi falar. É excelente, porque muitas vezes as pessoas pensam que o bandeira tá lá só... Comporta, Bueno, senão vou te dar cartão amarelo. Não, tudo bem. As pessoas muitas vezes acreditam que o árbitro assistente tá lá só por causa do impedimento. Eu vou concordar com quem diz que a principal... talvez sinalização, ou a que mais repercute do assistente, pelo menos antes do VAR, era o impedimento, ou depois é um impedimento, certo? Mas a questão é, no curso de arbitragem, ninguém sai e diz assim, eu quero ser árbitro, eu quero ser assistente. O assistente é o popular bandeira, o bandeirinha. Tu não diz isso. Tu faz o curso, e as pessoas que te avaliam, porque quando tu faz o curso, tu tem que saber a regra tanto quanto um árbitro. O árbitro saber tanto quanto o assistente. Não existe uma prova para o árbitro, teórica eu estou falando, e uma prova para o assistente. As provas são iguais, larga na mesa, cada um no seu lugar, e tem que saber a regra, regulamento, tanto quanto. Porque muitas vezes o árbitro pode precisar se socorrer do assistente, até para a questão da regra. Tem prova. Sim, no curso de arbitragem tem prova teórica, prova prática, teste físico, tudo isso, tá? Então, assim, na minha época, eu não sei se eles modificaram um pouquinho isso, certo? Mas assim, tu saía mais ou menos direcionado por quem te avaliou, qual era o teu perfil. Olha, perfil do fulano de tal, árbitro assistente. Perfil do ciclano de tal, árbitro central. Certo? Não quer dizer que quando tu chegasse na federação, provavelmente a tua primeira escala ia ser com aquela função que tu tinha sido recomendada por quem te avaliou, te analisou durante o curso, teus instrutores. Certo. Mas, se eu disser pra ti que ninguém muda, tô mentindo. Claro que alguns mudam. Mas se tu vai fazer essa solicitação, que seja feito lá no início.
certo? Bem no início Na do teu curso. largada da tua Na entrada na largada do teu federação? curso, exatamente. Ah, tá. Não pode deixar a tua carreira de se desenvolver demais, Certo. porque senão o risco de tu dar vários passos para trás é muito grande. Certo? Então, Como assim? sim. Porque, digamos que eu fiz toda uma formação, eu saí. Vamos pegar meu exemplo, tá? Exatamente meu exemplo. Não aconteceu comigo, que eu vou dizer, mas eu vou criar uma situação como se houvesse acontecido. Tá. Eu saí como árbitro assistente, foi indicado. Eu nunca quis apitar, nunca quis ser o árbitro central. Talvez por ter jogado, sabe? Então, assim, talvez eu tivesse uma relação meio complicada com os jogadores, no sentido de. Tem situações que eu vou dizer assim, levanta e joga, tá? Então, assim, não sei até que ponto isso ia me ajudar ou me atrapalhar. Então, ok, certo, assistente, o perfil, tudo certinho. Durante o meu desenvolver da minha carreira de árbitro assistente, muitos colegas, pela questão da altura, pela questão da minha vivência, Barizon, tu tem que ser árbitro central. Barizon, tu tem que apitar. Não quero, obrigado. Barizon, tem que ser árbitro central. Não quero, obrigado. Deixa eu assim. Isso nas conversas informais com vários colegas. Certo. Não quis, então continuei como árbitro assistente. E aí vem aquelas questões, tu começa a evoluir, daqui a pouco tu faz uma final de campeonato gaúcho, tu é indicado pra CBF, tu entra na CBF. Digamos que, mesmo eu na fase inicial da CBF, eu pedisse pra ser árbitro. Olha, eu quero ser árbitro central. Olha, É como se tu fosse iniciar todo Exatamente. o processo de avaliação, se tu segura mesmo. Exatamente. Aí jogou fora Exatamente. Eu cheguei como árbitro assistente na CBF, eu cheguei na CBF como árbitro assistente. Certo. Eu não cheguei como árbitro central. Provavelmente eu ia dizer, ok, então tu vai sair da CBF. Volta 10 casas, volta 10 casas. e como... Posso chegar aonde eu cheguei como árbitro assistente? Posso, mas pode ser que não. Claro. Vocês vão me perguntar, tá, mas existem situações que aconteceu isso? Existe pros dois lados. Pessoas que trocaram, voltaram um pouquinho e chegaram, outras não chegaram nunca mais. Mas um detalhe, isso tudo eu tô falando em cima da época em que foi criado o quadro de árbitros assistentes. Certo. Porque se vocês lembrarem, voltarmos mais no tempo, antigamente, para a Copa do Mundo iam só árbitros. Não existia o quadro de assistentes. Exatamente. Se eu não me engano, em 93, mais ou menos, 94, a FIFA cria o quadro de árbitros assistentes. E aí são situações novas, como agora do VAR, existem várias situações novas. Quando foi criado o quadro de árbitros assistentes, começou a ter uma galera que começou a ser árbitro assistente. Então, aquela situação que muitas vezes acontecia, num jogo eu apito, no outro jogo eu sou bandeira, porque na verdade todo mundo é árbitro. Claro. Lá atrás, todo mundo começava assistente. Conforme tu ia ganhando experiência, tu ia virava árbitro. Então o que acontecia? Era uma progressão. Uma progressão. Então o que acontecia? Muitas vezes na tua Federação Gaúcha, tu era bandeira. Desculpa, na Federação Gaúcha tu era árbitro. Mas em nível nacional, Tu era bandeira. tu era bandeira. Por quê? Porque lá tu não tinha, vamos botar assim, a moral que tu tinha no teu estado. Mas no teu estado tu já era árbitro, porque tu era há muito tempo já. Então era uma coisa natural tu começar a bandeira e virar árbitro. Isso terminou. O cara já sai do curso desde 93, 94, quando foi introduzido o quadro de assistentes, o cara já sai mais ou menos com esse perfil encaminhado que eu disse pra vocês. Certo. Então, se ele vai fazer a solicitação pra mudar, que seja feito no início. E no É teu- mais fácil pra ele tentar ascender a carreira. E no teu entendimento, isso é uma coisa que faz sentido. É uma especialização, né? É uma especialização e ela é necessária. Tu acha que ela é útil tanto para o árbitro, digamos, que está conduzindo o jogo, como para o esporte de maneira geral? É melhor tu ter profissionais com esse foco? É diferente, é muito diferente? Claro que é diferente. Eu vou fazer a pergunta de uma outra forma. O cara que é árbitro, daqui a pouco ele vai para a bandeira, talvez ele se atrapalhe um pouco, ele tem um pouco de dificuldade. Sim, provavelmente Tem? sim. Sim, tanto o árbitro que vem pra assistente ou como o assistente que vai pra árbitro. Bom, assistente para árbitro eu até entendo, mas eu É. digo mais de árbitro Sim. para assistente. Tem a coisa de correr, acompanhar Sim, a linha aqui, exatamente, não sei o quê, pá. exatamente. É o movimento, né? Exatamente, É o é isso aí. É o cacuete. que a gente diz assim, ó, Cacuete. é a rotina do lugar. A rotina do lugar. Entendeu? né? A forma um monte que tu de chavão, enxerga- mas eles são bem específicos. Exatamente, né? a forma que tu enxerga o jogo, tu sendo assistente, é completamente diferente do árbitro. Certo. Então assim, tu tem que saber que tu tá no limite do campo, né, ali próximo à linha, tu vai em linha reta, tu caminha como se fosse uma máquina de escrever, vamos dizer, né, o rolo dela. tu tem um trilho, tu tu tá tem num um trilho, ali, né? exatamente. Então assim, ó, a questão da rotina do lugar, como eu falei, situações do impedimento.
Tu vê o jogo de um ângulo completamente diferente do árbitro, que ele não tá habituado a ver há muito tempo, provavelmente desde o curso de arbitragem dele. Certo. Que ele nem lembre mais das rotinas de lugar, das situações em que ele tem que antecipar por estar naquela função e a situação que pode acontecer, talvez ele nem lembre disso e perca a jogada ou deixe de sinalizar um lance porque ele não antecipou o que viria a acontecer. Perfeito. Entendeu? Então ele tem a rotina do jogo na diagonal do árbitro, como a gente diz, que é aquela diagonal do campo em que não tem os assistentes. Sim. Ele geralmente acompanha a jogada. O bandeira, ele acompanha um jogador. O jogador. É completamente bola diferente. Sem bola é uma então linha vou dar uma situação simples para vocês. Uma situação de contra-ataque, em que tá um jogador, o atacante, com a bola dominada indo pra cima do goleiro. E um defensor que vem alcançando ele aos poucos. Esse assistente, automaticamente, no momento em que ele tem essa configuração de lance, ele tem que saber em que, não tendo mais situação de impedimento possível, porque afinal é o atacante contra o goleiro, e um defensor que vem em velocidade, ele tem que saber que ali a função dele é tentar ajudar o árbitro numa falta, que pode ser dentro da área ou não ser fora da área. Então, digamos numa situação hipotética em que o árbitro foi colocado ali, naquela posição de bandeira, coisa que ele não faz há muito tempo. Ele pode ter essa configuração de lance e continuar ainda com o software do impedimento funcionando. E aquilo ali não tem uma situação para acontecer naquele jogo, naquela situação. Entendi. Então essas... Daqui a pouco ele puxa muito pro olhar pro goleiro, para ver se o goleiro vai derrubar o cara, e daqui a pouco quem derrubou foi o marcador. O defensor que veio chegando. Exatamente. Do cara, sei lá. Então assim, essa rotina do lugar... É uma programação. É uma programação. Isso é completamente, é sempre trabalhado nas pré-temporadas, as questões da jogada, não tem mais a questão da possibilidade da jogada 11. O que é a jogada 11? É um impedimento. Então assim, troca na hora, agora é a 12. O que é 12? 12 são faltas e incorreções. Não tem mais a 11, que seria o impedimento, ele tem que automaticamente fazer a troca para 12. Que é uma falta? Ok, foi falta? Não foi? Aonde foi? Dentro da área, fora da área? Então essas rotinas são treinadas. Essas rotinas, com o tempo, tu vai meio que internalizando, absorve. Claro. Então essa troca da função faz diferença sim. É o que ele disse muito bem, a questão da especialização. Isso minimiza erro. Dizer que não vai acontecer erro? Vai, porque o futebol é muito rápido, ângulos de visões mudam completamente as decisões muitas vezes. Então, com essa especialização, essa especificidade, ocorrem erros. Imagina se tu ficar jogando a galera, agora tu apita, no próximo tu vem para assistente, agora tu apita de novo. Não faz nada direito. Não, a tendência de dar mais erro do que já acontece, sem dúvida. Meu caro Barizon, Bueno, já estamos quase 20 minutos aqui conversando. Vamos ter que fazer a primeira paradinha. Tá bom, eu queria deixar só aqui uma mensagenzinha. Barizon, outro dia eu estava fazendo uma reflexão, eu não me lembro por quê, já sei. Numa possível pauta que a gente vai fazer aqui, combinando a coisa do racional com a paixão, né? De como o jogador tem que ter o racional e a paixão, a torcida é razão, como é que o futebol pode lidar com essas coisas, o profissionalismo e uma carga de emoção tão grande. E aí fui viajando, até mandei um áudio pro Márcio. Casualmente mandei um áudio pro Marcos. E aí cheguei lá na arbitragem, e nesse meu pensamento maluco aí, eu disse, porque afinal de contas, a gente não se dá conta que o papel da arbitragem, do árbitro e dos auxiliares é mediar a nossa loucura. Exatamente. Mas a gente nunca vê assim, né, como torcedor, né? Não. Queria te ouvir um pouquinho sobre como é que é estar lá dentro do campo e se vocês conseguem pensar isso. Se tem espaço para isso, mas vamos ver no próximo bloco. No próximo bloco. Vamos fazer a paradinha estratégica aqui agora. Depois voltamos para a segunda parte desse bate-papo sobre arbitragem com Marcelo Barizon. Tá testando, tá bom? Já voltamos. Futebol, trago e assados. Hora de falar de trago. Prezados amigos e amigas do Clube FTA, estamos chegando com a nossa dica de bebidas aqui no programa. Recentemente nós tivemos notícia de que a região de Pinto Bandeira, aqui na Serra Gaúcha, estaria por conquistar uma denominação de origem para os espumantes produzidos ali naquela localidade.
Muito bem, nós fomos consultar sobre esse assunto a Maria Amélia Duarte Flores, que já esteve aqui com a gente lá nos primeiros programas, acredito que no nosso programa número 3, falando justamente sobre espumantes. Então, inicialmente, eu pedi para Maria Amélia explicar de maneira bem simples e rápida o que é exatamente uma denominação de origem. Fala aí para nós, por favor, Maria Amélia. Denominação de origem é organizar coisas que funcionam num território e aplicá-las. Então, ou são coisas muito milenares que deram certo e que caracterizam um produto, ou coisas que foram testadas, aplicadas, continuadas e dão personalidade àquilo feito naquela localização. Ok, entendido. Agora vem a pergunta principal, Maria Amélia. Será que Pinto Bandeira já está pronta para receber essa denominação de origem? A gente sabe que isso é um processo, é uma coisa que se desenvolve durante algum tempo, tem várias etapas, né? Por exemplo, o queijo serrano, artesanal serrano produzido lá nos campos cima da Serra e Serra Catarinense, passou por um longo processo até ser declarado patrimônio imaterial pelo modo de fazer, né? A gente sabe que as coisas são assim, existe um regramento. Qual a tua opinião sobre essa possibilidade? Então, o Vale dos Vinhedos é a única denominação de origem no Brasil certificada pelo INPI, que é quem coordena isso. E Pinto Bandeira já tem um trabalho sério de indicação de procedência há bastante tempo. Particularmente, eu acho que tudo é muito novo para forçar uma criação de uma denominação de origem, mas eu teria que ler mais as normas para entender qual o rigor que vai ser aplicado. E acredito que lá estão alguns dos melhores espumantes do Brasil. Perfeito. É isso. O que a gente tem absoluta convicção é que os espumantes produzidos ali em Pinto Bandeira, como de resto em outras regiões aqui do estado, né? A gente tem espumantes maravilhosos nos campos cima da serra. O nosso querido apoiador aqui do Clube FTA, que são os vinhos Sopra, que tem os maravilhosos espumantes Sopra Santé, por exemplo, né? Nós temos espumantes também muito interessantes produzidos na região da Campanha, ou com vinhos, com vinhedos que são cultivados na Campanha. Mas vamos aguardar, né? Quem sabe vem aí mais uma denominação de origem para o Rio Grande do Sul. É isso por enquanto, meus amigos. Forte abraço e até breve. Não é todo dia que se conquista um título nacional no futebol feminino, em especial considerando a forte concorrência de equipes de outros estados. Por isso, é com muita alegria que parabenizamos o time sub-20 das Gurias Coloradas pela recente conquista do Brasileirão da categoria em São Paulo. Vai um abraço para toda a comissão técnica e dirigentes, em especial ao Cláudio Curra, diretor de futebol feminino do Inter e que foi nosso entrevistado no programa 22 do Clube FTA. Parabéns a todos, Curra, e vida longa ao futebol feminino. Você está ouvindo Clube FTA. Estamos de volta agora para o segundo bloco dessa conversa com Marcelo Barizon, árbitro assistente durante 19 anos, né? 19 anos. 19 anos. Conhecendo um pouquinho sobre o trabalho desempenhado, sobre a formação e pelo papo do primeiro bloco, o segundo promete, né, Bueno? Agora vamos ouvir ele então sobre... Agora vamos ver a emoção. O Barizon, 654 jogos de futebol. Não é bolinho. 147 da Série A. Sim. Isso? No bloco anterior eu fiz aquela viagem na maionese sobre a questão da arbitragem ser uma mediadora das nossas paixões no futebol, do impulso, né? E ser um facilitador, o juiz, o árbitro, para usar a palavra mais adequada, e seus auxiliares e o quarto árbitro, e agora até o VAR, né? Por mais contestação que se faça, eles são facilitadores. E eles são os que nos proporcionam que o jogo aconteça. Porque sem arbitragem, não tem jogo. Sem mediação, não tem jogo. Não tem jogo. Dá pra, digamos, vocês conseguem ali naquela loucurada, naquela pressão,
no desgaste físico que tem também, que é diferente para o árbitro e para o auxiliar, mas é calorão, chuva, frio. Dá para ter essa consciência que vocês estão ali, mesmo que esteja ouvindo um filho da truta, ou sei lá o que mais que vai aparecer, entendeu? Todo tipo de xingamento que vocês possam ouvir, dá para lembrar que o papel de vocês é esse, ele é essencial e é recompensador de se sentir realizado? Até porque, rapidamente, nenhum árbitro, nenhum assistente vai estar sempre aprovado 100%. 100%, porque alguém vai sempre reclamar. Tá? Não, eu acho que acontece, né? Não, 100% acho difícil, mas alguém sempre vai lamentar. Né? Exemplares, assim, que o cara hoje, né? Não, o pessoal não errou nada, mas é complicado, né? Porque tem a emoção. A visão nublada pela emoção, né? Como é que é isso aí? Não, sem dúvida. Não existe árbitro que não saiba da responsabilidade que ele tem quando ele está mediando um jogo de futebol. Né? Óbvio que tu vai para o campo, tu não quer ficar marcado por alguma situação em que tu tenha sido o motivo pelo qual uma equipe venceu ou foi eliminada ou que uma equipe perdeu. Né? Então, assim, todos os árbitros sabem disso. Quando se vai para o campo, se tem uma preparação de concentração, é como se fosse um atleta profissional, né? Da mesma forma que os jogadores concentram e vão para os jogos, né? Com tudo, digamos assim, sabendo tudo do adversário, os árbitros também têm essa noção. Tanto que tu te concentra, tu vai para um hotel antes do jogo, né? Tu conversa com os teus colegas, tu observa as características das equipes. Então tu sabe quais são os jogadores mais problemáticos já de antemão. Isso é padrão na arbitragem, não tô falando nenhuma novidade. Né? Então assim, tu tem mais ou menos um croquis, né? Tu tem um mapa de cada equipe, onde pode acontecer os problemos. Tu não pode jamais... Marcelo! Exatamente. Então tu não pode jamais achar que um treinador... tipo um Muricy Ramalho, que é um treinador, apesar de ser sanguíneo, que pouco fala com a arbitragem, vai ter uma mesma... Tu não pode achar que vai te proporcionar as mesmas situações que o treinador do Palmeiras, por exemplo. Né? Tu vê que é um cara já que vai muito mais na arbitragem, questiona muito mais as decisões do árbitro. Então tu vai pro campo sabendo disso. Tu sabe como a banda toca. E tu tem que estar preparado. Então, essa concentração, essa preparação, essa responsabilidade, todo árbitro, todo assistente sabe que tem e sabe o quanto é pesado, o quanto é o tamanho da responsabilidade que ele tem naquela situação. Porque não são só as equipes, né? E claro, ali estão profissionais, tem famílias por trás, tem muita gente, mas tem o torcedor também, né? A paixão que tá ali. Muitas vezes as pessoas acham que enxergam aqueles 3 indivíduos lá, né? O árbitro, eu tô falando do árbitro e os 2 assistentes, às vezes tá o 4º árbitro junto, olhando as redes da goleira, falando com os capitães. Começa muito antes, muito antes. Começa na véspera, começa quando sai a escala do jogo. Olha, equipe tal contra equipe tal, olha toda a rotina, como vai ser, para onde vamos, qual hotel, como é que vai ser a viagem. Então assim, começa muito antes. E o próprio momento do estádio, chega lá 2, 3 horas antes. Aquelas bolas já foram todas aferidas, sabe? Todas medidas, calibradas, tá tudo anotado, já preparado, aquelas redes tu já olhou antes. Muito antes, tu já foi ver. Tá fazendo ali uma espécie exatamente, pra torcida, o ritual, eles olharam. Já foi olhado. Já foi olhado muito antes. Já tomou uma vaia inicial. Já tomou a vaia inicial. Alguns já até disseram, vamos lá, professor, né? Sempre tem um que incentiva a arbitragem. Isso aí não dá pra dizer que não também. Né? Não é unanimidade. Os caras... eu não sabia disso, nunca vi. Então, assim, a responsabilidade, todos sabem, e a preparação para que não ocorra nenhum problema é muito grande. É muito prévia e muito grande. E vale a pena, agora te fazendo uma pergunta bem objetiva, é uma boa carreira, tem uma boa remuneração, tu incentivaria jovens que ainda não definiram seus rumos, olha, cogita essa possibilidade. Um filho, tu diria pro filho ser árbitro? Assim, ó, tu abre mão de muitas coisas.
certo? Finais de semana. Assim como ser jogador também. Isso, assim como ser é a rotina físico, do jogador, exatamente. Do esporte. Rotina de aniversários, casamentos, batizados, crismas, o que tu quiser. Tu é casado? Sou casado. Tens filhos? Não. Não? Não. Assim, ó, tu abre mão daquela rotina social de uma forma absurda. Então, assim, eu vou dar um exemplo pra vocês. Eu tenho sobrinhas e afilhados que eu fui no primeiro aniversário deles, obviamente quando eu parei com a carreira. Eles estavam fazendo em torno de 7, 8, 9 anos e antes eu não tinha ido nenhum. Porque eu tava sempre fora. Só ia minha mulher, ou ia meus pais, ou meu irmão. Eu não ia, eu não estava em Porto Alegre. E isso serve para casamentos, de amigos. Carta, é domingo, é não de tem. tarde, é de Exatamente. noite. É que o futebol acontece geralmente em dias, vamos botar, que as pessoas já estão um pouco mais free. Final de semana, né, um feriado, vai ter jogo. E aí a viagem é na véspera. Se for pela CBF, é na véspera. E sendo no Brasil, daqui a pouco é lá tu no... tá lá na Bahia, tu tá lá na na Amazônia, tu tá lá em Natal. Então, assim, isso aí, primeira coisa que eu ia dizer pra pessoa. Tá preparado pra abrir mão? Segunda coisa, treinamento. Não é da corridinha do Cooper ali, 15 minutos, né? Como eu digo, com o cadarço combinando com a chuquinha do cabelo, que não vai funcionar na hora do teste. Né? Assim, eu sou do grupo de corrida, não, velho. Não é. Aquele trotezinho, não amigo. é. Eu lembro às vezes tá treinando aqui na Redenção, né? Porque eu moro aqui do outro lado da Redenção, como eu digo aqui, de você, sou vizinho do outro lado da Redenção. De treinos, da minha esposa tá lá com nossos cachorros e eu mandando bala. Às vezes era 31 de dezembro, 30 de dezembro, normal. Por quê? Porque o campeonato acaba ali o sub-20, por exemplo, acaba pelo dia 20 de dezembro, dia 10 de janeiro, 15 de janeiro, já tem teste da Federação Gaúcha pro Gauchão que vai começar. Então tu teve ali 20 dias, com Natal e Ano Novo no meio do pacote. Então assim, isso tudo eu diria pra pessoa. Tá preparado? Conhecimento da regra, treinamento físico, abrir mão de situações de lazer, de confraternização. Se tiver preparado para tudo isso, vale a pena. E tem mais legal. A pressão que poderá vir sem dúvida. nos Sem dúvida. erros, nos eventuais questionamentos. Ainda tem mais esse outro aspecto, É que né? o que acontece muitas vezes, sem dúvida, é que as pessoas, às vezes, os que querem entrar no meio, que querem ser árbitros ou assistentes, eles olham lá o Grenal e dizem assim, final do Campeonato Gaúcho, Zezinho, Chiquinho, Guinho na final. Cada um vai ganhar tanto. Mas ele não para pensar, como todas as profissões, provavelmente não estou contando nenhuma novidade, que para os caras chegarem ali, eles amassaram muito barro. Teve muito jogo no interior. A gente falava isso, entendeu? Teve muito jogo no interior. Hoje. Muito jogo no interior. Eu fiz isso aí em 15 minutos. Não, eu fiz em 15 anos. 15 anos, exatamente. Foi muito jogo no interior em dia de chuva de noite, do outro lado do Rio Grande do Sul. A Neve chuva... em Caxias. Exatamente. Então assim, eles olham ali a cereja do bolo, mas não é só aquilo ali. Então assim, se tu tá entrando na federação hoje, achando que daqui a um ano tu vai estar num Grenal de profissionais, eu vou dar má notícia hoje, tu não vai estar num Grenal de juvenis. Que dirá de profissionais. Entendeu? Então, assim, se tu tiver preparado para essas situações, é muito legal. O prazer que a função exerce para quem gosta do esporte, seja futebol ou esses esportes que envolvem torcida, como agora a final de um Wimbledon lotado, aquilo é uma energia que não tem explicação. Para quem trabalha, vocês aí da imprensa que ficam ali muitas vezes no perímetro, como a gente diz, para nós que estamos atuando, não como jogadores, obviamente, mas tu tá mediando os confrontos, aquilo ali é de uma energia que pulsa, assim, de tu, sabe, ficar totalmente arrepiado só da energia da torcida. Eu me lembro que no meu último jogo, e olha, eu já tinha 654. Pois é. Porra, eu sabia que era meu último jogo. E eu tava naquele túnel de acesso que até eu vi agora, acompanhando um pouquinho do Flamengo e Corinthians agora, esse último jogo que teve. Eles estavam tudo perfilados ali, que foi meu último túnel, né? Na verdade, aquele ali, quando eu fui pra acabar o jogo. Meu último jogo na carreira. Qual foi mesmo? Foi Corinthians e Avaí em 2015. Pelo Campeonato Brasileiro, a última rodada. Lá na Arena. Lá na Arena Itaquerão, lá do Corinthians. Essa do Corinthians e Flamengo. Sim. E eu me vi naquela situação, sabe? Do estádio lotado, da torcida gritando, aquilo ali, eu fui ficando numa situação assim que tu parece estar flutuando. Mas por todo o contexto, né? Que eu sabia que era meu último jogo, 19 anos de carreira. Então, mas mesmo assim, mesmo que eu tire esse contexto de ser meu último jogo, a energia que pulsa num jogo de futebol ou num esporte de massa, eu acabei de falar da final do torneio de tênis, seja um jogo de voleibol, aquilo ali é uma situação que talvez poucas pessoas consigam sentir. Então eu sempre vou dizer... Estando ali na cena, né? Estando na cena. Então assim, ó, é uma questão, é uma coisa que é muito, muito legal.
não tem para eu definir para vocês com palavras, e eu sempre diria assim, ó, se tá pronto para abrir mão das festas, das confraternizações, treinar, te dedicar à questão da regra do jogo, saber, né, tudo que envolve ser árbitro de futebol, porque apesar de não ser uma profissão reconhecida, apesar de ter um decreto que diz que ok, mas assim, a função não é profissional, mas não é na teoria, né? Na prática é. Porque o envolvimento total, e a dedicação total. tem que ser... Desse nível de arbitragem é total. É por isso total. que tem que ser profissionalizada a arbitragem. Seria ótimo, né? Seria ótimo, mas assim, então assim, eu diria, vai porque vale muito a pena. Quando a gente fala de profissionalização, o que mudaria? O cara teria uma remuneração fixa? Porque hoje todos os árbitros e os auxiliares são remunerados por evento. Por jogo, exatamente. Por jogo. Só por jogo. A profissionalização incluiria isso? De ter Imagino que sim, que teria um base, vamos dizer assim. Tem alguma coisa nesse sentido? Existem tem algum vínculo? Não, exatamente. As questões muitas vezes começam a ter problemas por aí. A gente brinca, quem quer ser o pai da criança? Pois é. Quem vai ter esse vínculo com os árbitros? E quem vai pagar Exatamente. Então aí começa, empurra para um, empurra para outro, espera mais um pouco, vamos ver como é que fica. E assim vai indo, né? Certo. Hoje, os árbitros e os árbitros assistentes ganham por jogo. Certo. Né? Então assim, obviamente conforme o jogo vai subindo de divisão, Série D, Série C, Série B, Série A, Copa do Brasil, vai aumentando o valor pago para a equipe de arbitragem. Certo. Jogos internacionais, mais ainda. Mas é aquilo, se tu tá escalado, tu ganha, se tu tá em casa, tu não ganha. Muitos que defendem a questão da profissionalização gostariam que fosse feito da seguinte forma, caso fosse profissionalizado. Um X mensal, fixo. Se tu não for escalado nenhuma vez, tu ganhou X reais. Certo. E, além disso, um X por jogo. Uma espécie de um comissionamento. Isso, um comissionamento, exatamente. Mas tu tá lesionado, ou tu tá na geladeira, ou tu tá afastado, não foi escalado, não interessa. Tu tem um X reais. Perfeito. Entendeste? E aí tu vai tendo um plus conforme tu vai fazendo mais jogos naquele mês, vamos dizer assim. E aí seria, muitos defendem essa forma de remuneração caso fosse profissionalizado. Porque aí, em tese, ele pode só trabalhar com aquilo ali mesmo, né? Não vai ser dentista e árbitro. Exatamente. Que é o que uma vez isso é uma questão, às vezes, que os jogadores, né, até a própria imprensa tem essa dificuldade de compreensão, que é a seguinte: o jogador treina a semana inteira e joga no sábado, ou joga na quarta-feira. O árbitro faz treinamento físico durante a semana. Ele não faz um treinamento prático. O treinamento prático do árbitro é no jogo. É no jogo, claro. É no jogo. Ele vai vivenciar situações mais ou menos difíceis no jogo. Quantos jogadores treinaram a semana inteira, simularam jogos, tá famoso coletivo, né? Enquanto o árbitro tá lá, no máximo ali no Parque Marinha do Brasil, na Redenção, na academia. Na academia, na pista da Sojipa, na pista da SF da URGS, fazendo um treinamento físico. Mas isso não é... uma parte. Exatamente. Só uma parte do isso é a parte física, não é a parte técnica. Claro. Então essa dificuldade, para quem não é profissional, né, do futebol, e a gente tem uma outra frase também entre nós árbitros, que é todo mundo é profissional no meio do futebol, menos os árbitros e os gandulas. Então assim, é uma dificuldade, porque muitas dessas situações de jogo só vai sentir, só vai ter no jogo. Claro. Então, essa questão da profissionalização é bem maior, né? E certamente diminuiria o número de erros. Não vou dizer que zere o número de erros, porque o futebol, como eu falei, da questão da velocidade, de diferentes ângulos de análise de um lance, as decisões vão mudar. Eu não sei como é que nós estamos de tempo aí, Kleber. Faltam 4? Deixa eu perguntar para o Barizon 2 coisas. Talvez a gente possa ampliar no terceiro bloco lá no Spotify. Mas uma curiosidade. Futebol feminino Tu chegou a participar de alguma Sim, partida? Participei no meu início de carreira, eu fiz alguns jogos femininos. Oficial ou não? Ou amistosos? Ou era assim meio... Era jogos da Federação Gaúcha. Eu só não sei te dizer... jogos da Federação Gaúcha? Só não me lembro que... Eu teria que olhar nas minhas anotações, porque isso faz um bom tempo. Eu não lembro... Não era Campeonato Gaúcho, certamente, tá? Era algum torneio, acho que a Federação deu a chancela. Mas não era o Campeonato Gaúcho. O Campeonato Gaúcho é recente, o feminino. Não tem muitos anos. Então, eu fiz jogos femininos
com a chancela da Federação Gaúcha, mas não era o Campeonato Gaúcho. Eu teria que ver que torneio era aquele, que campeonato era aquele. Ok, mas tu tens acompanhado? Eu volto e me acompanho. Eu sou um cara que eu gosto de viajar pelos esportes, né? Certo. Então, assim, eu tô às vezes olhando um jogo, pode ser um futebol feminino, um masculino, às vezes é um voleibol, um tênis. Mas o feminino, tu percebe, tu que esteve lá, tu tá vendo, apesar de estar vendo agora fora como espectador, dá pra ver que é diferente a dinâmica do ponto de vista da arbitragem? Como é que tu... mais tranquilo. Né? Tem menos testosterona envolvido. Né? O futebol feminino é mais light. Tu sabe que no sentido, pela característica. A gente entrevistou aqui o Álvaro, que é o coordenador do futebol feminino no Grêmio, e o Cláudio Curra, que é o diretor das categorias do futebol feminino no Inter. E eles comentaram mais sobre a questão do entorno, né? Do relacionamento entre eles e das torcidas. Agora tu tá colocando toda um vida. aspecto É menos belicoso. É menos... Menos. Sem dúvida. Sem dúvida. Não dá pra... Não é aquela poesia toda, mas é outra, diferente. Porque jogo a impressão que dá é assim, ó, as gurias vão pra jogar futebol. É uma coisa civilizada. As gurias querem jogar futebol. Claro. O importante pra elas é jogar futebol. Perfeito. Os guris já é um pouco diferente, né? Se eu puder jogar futebol e dar uma intimidada no outro, eu vou dar. Né? E aí que eu brinquei da história da testosterona. Perfeito. Então, assim, o futebol masculino tem esse componente belicoso mais aflorado. Mais aflorado, sem dúvida. Né? Então, assim, se tu me perguntar, talvez o futebol feminino seja, entre aspas, eu vou usar a palavra, mais tranquilo. Por enquanto também. Por enquanto, óbvio, pode mudar, né? Mas assim, seja um pouco mais fácil de conduzir do que o masculino, talvez por todas essas questões, né? As gurias vão lá só pra jogar bola. E tu tens acompanhado as árbitras, a equipe de arbitragem feminina, qual a tua opinião? Tu acha que a Edna, por exemplo, que andou meio escanteada aí no Brasileirão, né? Tinha feito boas arbitragens, mas andou meio escanteada. Como é que é isso aí? Dá pra gente pensar que num médio prazo as mulheres vão estar apitando na mesma proporção que os árbitros estão apitando ou arbitrando, não sei qual é o verbo que a gente seria o mais adequado, né? Tu acha que tem espaço para arbitragem feminina no masculino? Sim, acho que... A partir até de uma maior... Teria que ter Exatamente. O problema muitas vezes... Exatamente, é que existem menos árbitras do que árbitros. Então, certo. Proporcionalmente, a chance de tu ver mais árbitros ou de uma forma igual ao masculino tem essa dificuldade. Claro. Né? Porque a arbitragem, tanto a feminina como a masculina, chegam lá os que se destacam mais. Certo. Então, se elas existem menos árbitras participando, a chance de chegar no profissional, seja no masculino ou no feminino, mas principalmente no masculino, que é a tua pergunta, é menor. Claro. Então, talvez no universo de tu vai escolher, tu tem 1.000 homens para escolher e tem 100 mulheres. Nem isso, né? Sim, eu exagerei, mas assim, já é 10 vezes menos, né? É menos, né? É 10 vezes menos. Então, assim, não, é menos, sim. Mas assim, pela qualidade, pela capacidade, sim. A questão é a parte física. Elas têm que fazer os testes masculinos. Isso é uma questão... Pelo menos desde a época que eu parei, a árbitra, ela pode trabalhar em jogos masculinos, mas os testes físicos que ela vai ter que passar são os índices masculinos. Por quê? Porque ela vai arbitrar um jogo masculino. Claro, vai ter que fazer aquela diagonal isso ali aí, na intensidade. Exatamente. Então, assim, capacidade, sem dúvida. Qualidade, sem dúvida. O problema é o número de árbitras que é menor. Então, às vezes, tu garimpar árbitras com a qualidade necessária para estar no jogo masculino, tu tem menos opções, tu tem um número menor para tu. Talvez essa seja a dificuldade e a diferença que a gente vê nos gramados. Marcelo Barizon, já foi o segundo bloco. Eu tenho que encerrar por aqui. Não tem aí, vamos agradecer aos nossos ouvintes aqui do Coletiva, né? Porque a gente vai seguir mais um bloquinho que vai lá, um bloco de 10, 15 minutos por aí, mais ou menos, no Spotify depois. Mas vamos aqui no Coletivo encerrando e agradecer a tua presença aqui neste primeiro momento e dizendo que na próxima semana voltaremos com o programa 25 do Clube FTA. Antes do programa 25, Soroco, nós vamos falar com o Marcelo Barizon, ainda no 24, sobre 2 assuntos. VAR e os maiores
perrengues que ele pegou sim, na carreira. Que até agora nós aliviamos para ele, mas agora nós vamos dar... Sim. Né? Agora nós vamos ver como é que foi os caroços de angu ali, como é? Angu de caroço? É. Aquelas broncas, entendeu? O que ele levou ali no alambrado, além de xingamento? Levou mais alguma coisa? Líquida, sólida, gasosa? Não sei o que ele levou. Tá e certo. vamos ver o VAR, porque Vamos o ver, VAR tá dando o que falar. Tá agora certo. sim, vamos nos despedir do Vamos 24. despedir do 24, tá bom? Amigos e amigas do Clube FTA, aqui quem fala é Jorge Soruco, um dos apresentadores do programa. Em nome do Ricardo Bueno e do Paulo Trindade, gostaria de deixar um recado para todos e todas os ouvintes que gostam do nosso projeto. O FTA é um podcast independente, que não está ancorado em nenhum grande órgão de comunicação, nem conta com nomes conhecidos da mídia gaúcha. Ainda assim, temos encarado com muito entusiasmo o desafio semanal de colocar no ar convidados que sempre têm muito a dizer, bem como reportagens e comentários sobre temas interessantes, com qualidade de áudio e divulgação adequada nas redes sociais. Parece incrível, mas chegamos a 24 programas veiculados de forma ininterrupta, trazendo, ao longo desta jornada, mais de 70 pautas diferentes sobre futebol, bebidas e assados. Ao celebrarmos esses resultados, gostaríamos de sugerir aos nossos ouvintes que nos prestigiem comentando com os amigos sobre a existência do podcast. Sugiram que ouçam nossos programas, curtam nossos perfis no Instagram, Facebook e Twitter, bem como sigam nossa programação no Spotify, ativando as notificações e deixando sua avaliação. Só assim, o projeto terá condições de manter-se no ar, qualificando ainda mais os conteúdos que temos oferecido desde fevereiro deste ano. Contamos com vocês! Agora é hora da dica pro seu assado no Clube FTA. Amigos e amigas do Clube FTA, agora nós estamos chegando com o nosso comentário de assados tão tradicional aqui no nosso Clube FTA. Eu quero começar este comentário fazendo uma pergunta para vocês que eu mesmo vou responder, por óbvio. Vocês acreditam que a palavra galeteria faça parte do vocabulário ortográfico da língua portuguesa, ou seja, aquele conjunto de palavras oficialmente reconhecidas no Brasil? Vocês acham que galeteria está lá? Pois eu respondo para vocês, não está. E por que é que galeteria não está lá no dicionário, no vocabulário ortográfico da língua portuguesa, se a palavra galeto está? Porque galeteria é considerada um regionalismo. Curioso isso, né? Eu fiquei muito curioso com essa informação, porque para nós gaúchos, ao menos, ir a uma galeteria é uma coisa que sempre fez parte do nosso dia a dia. É essa sensação que a gente tem, né? Tá, vamos numa galeteria, vamos numa churrascaria, vamos numa pizzaria, é tudo ia, vamos numa padaria, tá tudo com ia no final, né? Então, mas aí eu fui me dar conta, lendo um livro muito interessante chamado A Invenção da Galeteria, de uma moça chamada Rosana Pessini, de que a galeteria, ou seja, o lugar onde a gente vai para comer um galeto assado, é uma coisa genuinamente gaúcha, ou no caso da imigração italiana que se estabeleceu no Rio Grande do Sul. O livro, na verdade, ele fala sobre como o galeto al primo canto se transformou num patrimônio cultural de Caxias do Sul, e hoje em dia a gente pode até dizer informalmente, ainda que não legalmente, que é um patrimônio da nossa cultura gaúcha. Né? O que é o galeto ao primo canto? O galeto ao primo canto é aquele galetinho com 2 meses, bem novinho, assim como se tem a vitela, assim como tem o cordeiro mamão, né? Que são abatidos para que a gente possa serem utilizados na culinária, como os pratos, com carne muito macia e tudo mais. Então o galeto ao primo canto é essa a sua origem, né?
Mas em Caxias do Sul, mais exatamente na galeteria, e que começou como um hotel, na verdade, restaurante, Pessine, né? Tem algumas, digamos, houve algumas transformações na forma de pronunciar este sobrenome de origem italiana. Este local lá em Caxias, o restaurante Galeteria Pessine, foi quem, pela primeira vez, serviu um galeto como uma refeição para o grande público, né? O galeto, que nada mais é do que uma expressão de um hábito da culinária italiana, que era o das passarinhadas, ou era os de fazer a carne de coelho, ou era com codorna, ou era com perdiz, enfim. Os italianos trouxeram para cá esse hábito de preparar na brasa esses animais pequenos, né? Nós já fizemos aqui no nosso programa um comentário sobre o menarosto, que é muito típico lá em Flores da Cunha, pois o galeto ao primo canto, que a galeteria, que o hotel e restaurante Pessine serviu pioneiramente lá em Caxias, ele usava a técnica do menarosto, que é o quê? Um aparelho onde tem vários espetos conectados simultaneamente que giram próximo de uma brasa. No caso do restaurante Pessine, a brasa ficava no fundo de um equipamento. Então, o galeto girava na lateral e ia pegando o calor lateral daquela brasa, né? Esse equipamento usado pelo restaurante Pessine, ele tinha ainda um pequeno recurso que cada vez que ele dava uma volta completa, ele passava por uma molinha, cada um dos espetos, e ele girava 1/4 de volta. Ou seja, o galeto ficava não apenas girando naquele motor, naquela estrutura com uns 5, 6 espetos, mas como o espeto também girava sobre ele mesmo. Então, a carne ficava completamente assada. Outra peculiaridade, naquele momento, os galetos eram assados inteiros. E eram servidos inteiros. Hoje, a gente vai nas galeterias e já não é mais assim. Os galetos são assados em partes, né? A gente recebe ele cortado na mesa, né? Mais uma peculiaridade interessante: a polenta, que faz parte do acompanhamento do galeto, assim como a salada de radite com bacon e a salada de batata, a polenta ela era preparada numa espécie de forma que ficava embaixo da onde os galetos estavam sendo assados. Essa forma tinha azeite, e o galeto, à medida que ia girando aquele sistema giratório com vários espetos, o tempero do galeto e a gordura do galeto ia pingando naquela forma. E ali naquela forma tinha a polenta. Então a polenta ficava com um sabor espetacular. Hoje ela também não é mais produzida desta forma. E qual era o tempero do galeto do restaurante Pessine? Sal, sálvia, vinho, alho, pimenta vermelha feita numa conserva caseira com vinagre de vinho tinto. Todos esses ingredientes eles eram passados numa espécie de um moedor de carne, faziam uma espécie de uma pasta e depois se juntava o sal e se esfregava os galetos inteiros, como eu falei, um por um, de um dia para o outro. Outro aspecto bastante interessante, meus amigos, que é de se salientar, é que, a exemplo do nosso churrasco, que tradicionalmente sempre foi uma atividade masculina, aqui também
essa atividade de preparo do galeto era uma atividade masculina, né? Enquanto às mulheres cabia o papel de preparar a sopa de anholine, que eu não mencionei, que também é muito típica lá da Serra, né? A salada de batata, a salada de radite com um bacon torrado e, eventualmente, até mesmo uma massinha, um espaguete. Confere? Meus amigos, são muitas informações interessantes que a gente vai colhendo ao longo das nossas andanças por este nosso estado e que nos dão a certeza de que nós temos uma identidade muito particular. Ela não é melhor, ela não é maior e ela não é pior do que nenhuma outra identidade, né? Então nós não temos essas nossas façanhas para contar a toda a terra, mas nós temos uma série de fatos, de vivências, uma cultura rica de hábitos e de valores e de bens materiais e imateriais que passam de geração em geração, as quais é muito interessante que a gente preserve e que a gente saiba entender a sua origem. A invenção da galeteria, o galeto ao primo canto e o patrimônio cultural de Caxias do Sul. Esse livro da Rosana Pessini, com 2 Cs, é da editora da UX, de Caxias do Sul, e ele é um resultado de um trabalho acadêmico. Então o livro tem alguns probleminhas de revisão, às vezes algumas questões de linguagem, mas é muito bacana, fala sobre a questão das refeições, a questão da descoberta da comida como um ato de confraternização, quando começou a questão da noite e dos restaurantes em Paris. Tem todo um contexto sobre gastronomia que é bem legal. Oportunamente eu volto a conversar com vocês, tá bom? Voltamos com o nosso amigo Jorge Alberto Soruco. Clube FTA. Futebol, trago e assados. Estamos de volta agora no bloco Spotify, aquele material extra que você não pode ouvir lá no Coletiva, mas aqui a gente pode aprofundar um pouquinho mais o bate-papo. Tava agora falando no intervalo, a Thalita estava questionando sobre a questão dos árbitros se manifestarem após os jogos, se pode ou não. Depois ele vai repetir aqui para nós rapidinho. Mas eu aproveito também para perguntar uma outra coisinha. Tem uma coisa no futebol americano que eu acho muito legal. Quando o árbitro sempre tem o microfone aqui e comunica a decisão dele de porquê que ele deu tal punição ou não. Na minha ingenuidade, acharia legal se no futebol tivesse isso também, que o árbitro tivesse. Agora o ponto é uma coisa. Ele não, eu tô anulando porque fulano puxou o pé, não sei o que. Sim. Né? Então, 2 numa já. Essa questão da comunicação da arbitragem seria interessante, que nem tem no futebol americano. E falando sobre essa questão das entrevistas, declarações. Bom, a pergunta da Thalita Thalita, né? É. A pergunta dela foi em relação aos árbitros serem proibidos de dar entrevistas. O árbitro não é proibido de dar entrevista. Ele não recebe uma orientação, olha, vocês são proibidos de dar entrevista. A única orientação que é dada é, olha, dando entrevista, cuidem com o que vocês vão falar. Né? Cuidar no sentido de... tem situações que são muito só da arbitragem. Uma análise de um colega, né, de um outro jogo. Então, assim, todas essas questões, no calor da partida, uma palavra mal colocada, uma frase mal colocada, muitas vezes até retirada de um contexto, pode criar muitos problemas. Não só para aquele que fez a declaração, a entrevista, como para o colega que foi citado, ou para toda a equipe de arbitragem, as equipes de arbitragem. Então, é só nesse sentido. A orientação não é não pode dar entrevista. A orientação é cuidem o que vocês vão dizer. Basicamente isso. Em relação à tua pergunta, a comunicação da arbitragem. O VAR hoje, ele vai mais ou menos ao encontro disso. O problema do VAR, a palavra não é correta, não é problema. A situação do VAR que se aplica é que o VAR tem um protocolo. Esse protocolo não pode ser ferido, esse protocolo não pode ser modificado. Então eu vou dar uma situação que às vezes meus amigos brincam. Por que o árbitro não diz assim, bateu na mão aí, vê pra mim? Porque não pode.
Não é isso. É sempre do VAR, a intervenção é sempre da cabine pro campo. É nunca do campo pra cabine. Não é o árbitro do campo que, olha, vê aí pra mim, dá uma olhada aí nesse lance, vê se bateu em tal lugar, vê se foi dentro da área. Não. O do campo ele nunca vai ao VAR, é o contrário, é o VAR que vem a ele. Ele decide ali no campo de acordo com o que ele viu. Exatamente. Se o VAR entender... Dentro dos protocolos, por exemplo, vou dar um outro exemplo pra vocês. O VAR não pode chamar pra um cartão amarelo. Por mais que ele tenha visto o lance, isso era cartão amarelo. Tô lá na tela, tô lá na visão. Isso era cartão amarelo. Vou chamar o árbitro porque... Eu vou lá chamar o Bueno tá no campo, vou chamar o Bueno porque é cartão amarelo. Não, o protocolo só chama se for vermelho. Tá, mas aí tu vai deixar sem ele ter dado o amarelo? Sim. É interpretativo. Vai errar, ou ele achou que não, ou vai ficar no erro dele. Olha, faltou um cartão ali disciplinar amarelo. Então assim, o protocolo do VAR, ele existe e tem que ser cumprido. Não pode de uma forma, digamos assim, como muitas vezes eu vejo alguns amigos, como foi o que eu disse no início ali, dizer assim, por que o árbitro não vai lá e não pergunta, não sugestiona, olha, vê aí pra mim, porque não é assim que funciona. Existe um protocolo. Se o protocolo é inadequado, é insuficiente, aí cabe à FIFA, as pessoas que trabalham com o VAR, que fazem o melhoramento, a evolução do protocolo, fazerem os ajustes que eles julgam necessário, ou que foram sugeridos e que eles analisem que sejam bons para a execução de futuras situações de lances difíceis, lances complicados. A propósito, tu dizias antes da gente começar o programa que a tendência é a FIFA ter quadros para o VAR, ter especialistas em VAR, assim como em determinado momento, não que seja proibido que um árbitro vá ser auxiliar e vice-versa, porque eles têm a mesma formação, mas a tendência é que de uma especialização. Então, no VAR, tu acreditas que vai caminhar para isso ter... até porque no Brasil a gente tem visto... os caras demoram e fazem aquela linha e parece que não sabem direito. A impressão que dá para quem tá fora é que o cara tá um pouco tenso, até um pouco... Então, parece fazer sentido, né? Ontem mesmo. Hoje nós estamos na terça-feira, né? Ontem foi o jogo do Inter com o... gravando terça, é verdade. Ontem foi o jogo do Inter com o América. E aquele lance do gol no finalzinho do jogo demorou 4 minutos até ter uma decisão, né? Cara, eles estavam analisando duas situações, né? Depois a gente entendeu, né? Uma que você tinha tocado no pé do Moledo e depois um possível impedimento. Mas ainda assim, 4 minutos. Mas ainda assim, muito lento, 4 minutos, né? Em relação ao que tu falaste aí, da especialização dos árbitros, eu vejo que, por exemplo, atualmente tem árbitros que estão atuando mais no VAR do que no campo. Ou seja, para quem olha de fora, dá a impressão que eles estão fazendo uma migração. Né? Então o cara fazia, vamos botar 50 jogos do campo e 50 no VAR, ele já está fazendo 80 no VAR e 20 no campo. Se ali na frente vão criar vão se criar situações em que o árbitro vai ser só do VAR, pode ser que sim, né? Pode ser que não. Não sei o que eles andam pensando como planejamento de carreira para os árbitros. Certo. Então, assim, a impressão que dá é que realmente alguns árbitros estão ficando sendo mais utilizados na função de VAR do que no campo, né? Então, assim, talvez a FIFA em breve crie a situação do árbitro que é do VAR, ele é só do VAR. Ele não vai mais pro campo. Certo. Isso eu tô falando de uma situação hipotética. Né? A impressão que dá é essa, que alguns escolhidos no sentido de... escolhido não de ser preferido, de ser beneficiado. Escolhido no sentido de esse aqui vai ser trabalhado mais no VAR. O motivo que eles escolheram, a experiência, os bons trabalhos anteriores que ele fez no VAR, eu não sei te dizer. Mas a impressão é essa, né? Que tá tendo uma certa especialização, uma especificidade. A outra questão que tu me falaste depois foi a questão do demorar. Alguns lances são muito complicados. Eu vou pegar o exemplo do América ontem, certo? Eu concordo que 4 minutos é demorado, mas se aquele jogador que eu acho que é o Moledo, que vai na bola, se ele toca naquela bola... Impedimento. Então, eles devem ter visto... Exatamente. Eles devem analisar de todos os ângulos possíveis. Inclusive com close, giro da bola, exatamente. Falaram ontem no giro da bola. Porque vamos numa situação hipotética, eles confirmam o gol. Como confirmaram. Aí vem uma câmera, não sei de onde, mostrando que a bola teve uma triscada, como a gente diz. Até alguém que estava filmando. Qual vai ser o discurso no dia seguinte? Né?
Pô, os caras não acertam nem no vídeo. Aham. Então, assim, eles devem ter esgotado realmente algumas situações, eu entendo, não todas, eu concordo com vocês. Existem situações que eu não entendo o porquê da demora. Agora, existem outras que, baseado em cima da regra, aí vem aquela história que eu falei da regra pra vocês, do importante, o quão importante é o conhecimento da regra, porque em determinadas situações de impedimento, às vezes da onde a bola partiu, se ela desviou, se ela foi chutada, se ela rebotou, muda toda a interpretação do lance. Então, em algumas situações, a demora eu entendo. Às vezes eu brinco com a minha esposa, a gente tá vendo o jogo e assim, tá demorando por isso. Porque eles estão na dúvida, eles devem estar analisando. Teve um gol do Grêmio, acho que contra o Ipiranga de Erechim aqui também, demoraram. Mas por quê? Porque depois da defesa do goleiro, tem um cabeceio. Um jogador do Grêmio vai na bola e tenta alcançar a bola. E essa bola vai do goleiro que defendeu, ela passa por esse jogador que tenta cabecear. Gol do jogo. Pode ser. E o jogador faz o gol. Só que se esse jogador que tenta cabecear a bola que rebota do goleiro, esse primeiro que tenta, se ele toca na bola, o jogador que faz o gol tá impedido. Tá impedido, claro. Então, assim, eles devem ter visto em todos os ângulos possíveis, com todos os zooms possíveis, pra assim, ó, realmente o cara não tocou na bola. Então isso às vezes, muitas vezes, mesmo com a tecnologia, pode levar algum tempo. Mas eu repito, em algumas situações eu entendo, não em todas. Falando em eletrônico, a FIFA anunciou que vai ser semi-automatizado o impedimento na Copa do Mundo. Acho isso muito bonito, mas eu fico pensando isso no jogo da 2ª divisão do Rio Grande do Sul. Não vai ter como implementar isso nunca, infelizmente, né? Como é que tu vê a semi-automatização da linha de impedimento que eles anunciaram semana passada? Bom, eu penso que nos grandes jogos, pode ser a impressão minha, tá? Mas assim, eu vejo que o árbitro assistente, se não desaparecer, né, o bandeira, se não desaparecer e ficar só no semi-automatizado, no automatizado, as funções dele vão ficar bem mais restritas, né? Porque o impedimento é a máquina que vai dizer sim ou não. Agora vem essa outra situação, é que o futebol nem todo jogo é FIFA, nem todo jogo é Champions League, nem todo jogo é Libertadores. E aí eu não preciso ir muito longe, tu falou na 2ª divisão do Rio Grande do Sul, eu vou na Série C do Campeonato Brasileiro, não tem VAR. Pois é. Não preciso ir muito longe, não preciso, né, ir numa divisão tão menor, basta ver a Série C. E aí eu pergunto, na Série C, não seria importante o jogo tão importante quanto o da Série A, para quem tá jogando a Série C, tentando uma oportunidade melhor como jogador? Claro, então, assim, isso é investimento. E investimento é aquela questão, vai colocar, vai ter patrocínio, não vai ter patrocínio. Então, isso aos poucos, não sei dizer em quanto tempo, a tendência é ter em todas as divisões. Vai ter que chegar. Vai ter que chegar. E agora, o VAR veio para ficar, não tem dúvida. Acredito que não volte mais, né? Porque tem que aperfeiçoar. Aperfeiçoar. A linha de intervenção tem que ser mais alta, não pode ser em qualquer lance interpretativo o VAR entrar para reapitar o jogo, ou reinterpretar um lance que foi um contato físico. Onde é que estava o árbitro? Estava próximo do lance? É o que ele decidiu, cara. Com ele. Eu não pode não sei, como eu digo brincando meus amigos, mas se for uma voadora, mas se é uma voadora e ele não viu, esse árbitro não pode nem estar apitando. Deus, né? Que o VAR precisou chamar ele, tu não vê essa voadora a 10 metros de ti? Então, assim, situações de contato físico é interpretação. É interpretação, não tem o VAR, né, vir da cabine e dizer, olha, analisa de novo. Não, fica com a decisão dele do campo. Até porque isso é na regra, né? Claro. É na interpretação do árbitro. O mesmo contato físico, o árbitro A pode dar e o B não dá. Não sendo uma voadora, repito, tá? Então, assim, qual que tá certo? Quem é que tava apitando o jogo? É na interpretação dele. Simples assim. Barizon, antes da gente partir para uma espécie de um ping-pong, assim, rapidinho. Ontem eu comentava com o pessoal, mas já comentei isso outro dia num jogo do Grêmio que ficou também um perrengue. Eu penso que o espírito da lei é o seguinte, na dúvida é gol. Na dúvida, pró-ataque. Não deveria preponderar isso também no VAR? Ou seja, tá muito complicado. Dá o gol, valida, não foi impedimento. Mas aí vai nos centímetros, nos milímetros. Não deveria ser esse o espírito? Priorizar o sucesso? Sim, priorizar o gol, tu falaste, priorizar, né? O gol que, afinal de contas, é o... né? Eu até... o grande momento do futebol. Agora fui lá atrás aí vem a história... Eu concordo, mas aí vem a história do protocolo.
Pois é, Deveria como é que ser, vai... deveria ser definido no protocolo em que esses lances, linha sobre linha, vamos dizer assim, como Pois foi, é, linha sobre linha... dá o gol. Ponto. Dá o gol. Acabou. Tá no protocolo? Então, não tem isso aí. não Não tem. Mas assim, eles deveriam ou engrossar a linha, como eu vi algum colega dizendo, engrossa a linha. Isso. Mas assim, acho que teve um jogo aí do Grêmio agora, recentemente, teve o gol do Inter e Botafogo, acho que o lance do mercado, foi esses impedimentos né, linha sobre linha. Bom, bota no protocolo, assim, ó, ficou linha geminada, vamos dizer assim, dá o gol. Né? Então, assim, às vezes é o protocolo que tem que ser alterado para que, como tu disseste, privilegiar o gol, privilegiar o ataque. É o né? espetáculo, Então, né? o espetáculo. Então, às vezes é o protocolo que tem que ser melhorado. E isso permanentemente vem acontecendo. Né? O Brasil, se tu parar comparando com a Europa, é um VAR mais novo. Tu vai olhar um jogo na Europa, o VAR intervém muito menos. O VAR participa muito menos. Talvez por eles já terem mais tempo de treinamento, de preparação. Porque o VAR, uma coisa que o Carlos Simon dizia, as pessoas às vezes esquecem. O VAR, quem tá na cabine, ele tá interpretando o jogo também. Claro, Né? claro. Então assim, no momento em que ele chama o árbitro, pra todo mundo, ou ele tá chamando pra revisar um lance que o árbitro não viu, ou ele tá chamando porque ele viu diferente do árbitro. Né? Viu diferente no seguinte... eu digo de viu diferente no sentido de interpretar diferente. Sim. E aí vem uma nova situação em que os árbitros agora talvez estejam mais acostumados, que é tu ser preparado psicologicamente para olhar o lance. Não é porque ele te chamou que tu tem que concordar com ele. Claro. Não é porque ele te chamou que tu tem que discordar dele. Tu tem que olhar e dizer, cara, a minha decisão do campo foi correta, vai permanecer. Porque tem uma tendência, né? De Até- momento tem uma tendência. Chamou no VAR... vai dar um impedimento. É a impressão Chamou no que dá, VAR, vai exatamente. expulsar, né? Essas questões Tem uma interpretativas. tendência, tem uma tendência. Exatamente, as questões interpretativas, se tu olhar, dá a impressão que os caras vamos com o VAR. Né? Vamos com o VAR, fecha com o VAR. Assim, eu posso tentar, são poucas vezes que tu vai ver que o árbitro não, entre aspas, não foi com o VAR. Mas é pra ele ter a sua autonomia. Não, a decisão ele final é lembrar dele. que A decisão, final né? é dele. Claro, tu falou do impedimento. Impedimento é um pouco diferente, Não, né? impedimento eu só informo, tava impedido. Isso. Tá, tava impedido, né? Certo. Agora sim, decisão interpretativa, uma falta, um possível cartão vermelho, um lance de, sei lá, agressão, bola que saiu, esse tipo de coisa, assim. A tendência, como eu disse anteriormente, é que para quem vê, parece que o árbitro do campo tá sempre concordando com o VAR. Sim. E o árbitro do campo tem que saber que essa função, o VAR, é relativamente nova. E ele não precisa necessariamente concordar com o VAR. E ao fim e ao cabo, quem decide é ele. É ele, a Lá, regra. na súmula, exatamente. Foi gol, foi falta, foi impedimento, Exatamente. foi cartão vermelho. Ele é o árbitro. Tanto né? é verdade isso aí que Que tu é falaste. a VAR, né? É. O nome não é a VAR. A VAR. É, né? E tanto é verdade essa questão do campo, é que não existe uma imagem Sim. em que esclareça qual foi a decisão do campo. Foi a decisão A, fica a decisão Prevalece. A. Muito Por quê? bem. Não, mas a imagem não mudou. Não é- alterou. Não consigo definir o que o campo decidiu. É decisão A, permanece decisão A. Perfeito. Pombo Correio, recebido do Pombo Pombo Correio. Correio chegando. Ele Flap, nos flap, pergunta aqui o pior e melhor jogador que já trabalhou e o pior e o melhor técnico que já trabalhou. Boa, eu ia perguntar parecido. Pombo eu vou Correio se adiantou. o pior aí, pelo que eu entendi, é em relação à incomodar, contestação. contestação. Exatamente. Próprio. Ah, Técnico. a lista é grande, hein? A A lista... lista é grande. Olha, se eu for parar Vamos fazer 2 blocos de Spotify. Olha, perigo assim, se tu me perguntares assim, ó, dos mais chatos, vou começar pelos treinadores, tá? Eu não vou entrar no mérito da capacidade deles como treinadores. Isso aí não vou nem analisar, porque tem gente até mais especializada que eu pra analisar. Como eu tô falando comportamento como treinador em relação ao relacionamento com a arbitragem. Gritão, reclamão, histérico. Muito desrespeitosos. Desrespeitoso. Vou usar um termo leve, tá? Desrespeitoso. Que elegância. Dunga, Ó. Filipão, Mano Menezes, Hélio dos Anjos e Rogério Ceni, tá? Rogério Sim, Ceni. muito. Esse do Olha Palmeiras só. também é da turma. Tinha me esquecido o nome dele, me esqueci, é o... Abel. Abel, tá? Ferreira. Esses aí, na beira do gramado, são... Mas o Abel, pelo que tu
Mas os relatos que já chegaram. Sim, não, eu falei, pelo visto é da turma deles, né? Mas assim... Não, são contestadores, estão toda hora te questionando, toda hora... mas esses que tu falou também era do tomate cru não chega nesse nível de ofensa. Não, porque aí vai sair, né? Aí vai. Vai sair. Aí vai. Aí não vai ficar na beira. Se ele partir pra esse nível de ofensa, ele sai. Certo. Digo, tá contestando o tempo inteiro... tu vai falar com ele, ele te joga, bota o braço pra cima, tipo, assim, não vem falar comigo, me larga de mão. Entendi. Né? Esse tipo de situação. Arrogante, assim, prepotente. Esse comportamento aí que não ajuda nada. Muitos, inclusive, com passagens vitoriosas pelo exterior, que eu digo que deveriam dar o exemplo ali na beira do... E se tu me perguntar um exemplo, pra não ficar nos exemplos negativos, de um cara que... o Muricy Ramalho, um gentleman, na beira do gramado. Entendeu? Os dois aí do Inter e do Grêmio, que são caras assim, são brincalhões, são bons na beira do gramado, são tranquilos, tanto o Abel Braga como o Renato são tranquilos, né? Agora esses que eu falei são muito chatos, os primeiros ali. Jogadores. Rogério Ceni, como jogador só manteve como treinador. Capitão e Cri-Cri. Tudo. Pergunta pro Chagas. Eu tive essa pergunta pro Chagas, aí ele disse pra vocês também. O Wellington Paulista tá na ativa, muito chato também. Esse não joga nada. O Kleber, aquele lateral esquerdo do Inter. Kleber Chicletinho? O lateral esquerdo, né? Eu não sabia que era o Chicletinho. Não parece, né? Nunca me chamou atenção assim. Contava muito. Para voltar mais ainda no tempo, Mauro Galvão. Bem xarope dentro do gramado. Olha, outro que eu também achava que era, né? Não. Baita zagueiro na categoria, mas jogadores, eu nem nem comento. Quem mais aí desse nível Brasil aí que eu me lembro de ser bem... O D'Alessandro, ele o D'Alessandro, muitos jogos, mas assim, comparando... o D'Alessandro veio pra cá em 2008, o D'Alessandro, ele é mais... Eu acho que ele é mais complicado da relação com o adversário. Nem tanto com a arbitragem. Mas com o adversário. Eu tô falando bem especificamente. Isso aí em relação à arbitragem. Né? É aquele cara... Sim, a pergunta dela, do nosso pombo correio que exatamente. É o que tu marca, ele vem do teu lado te questionar, e papapai, tá toda hora questionando e sabe, não foi, tu só dá contra a gente, aquele papo furado, né? Começa. E tem mais um o Zinho. Não, o Zinho não. O Zinho não era. O Zinho que era do Grêmio? Não, o Zinho não era. Zinho ou o Dinho? Zinho ou Dinho? O Zinho, outro xarope dentro do gramado. Luiz Fabiano. Centroavante de São Paulo. Fabiano. Mas sempre questionando, sempre marcando, sempre... Agora me lembrei do cara aquele do São Paulo, atacante, o... Kleber Gladiador, chatinho também. Kleber chato, Bem Os chatinho. Atacantes são mais chatos, não são, hein? Eu acho que é muito perfil, né? Depende do perfil. É muito perfil, muito. O Kleber era lateral esquerdo, o outro era zagueiro. Pois é. Entendeu? Então, assim, eu acho que os atacantes, eles estão sempre achando que o zagueiro tá ali pra incomodar, né? Ele quer fazer gol, ele quer que o cara não exatamente. atrapalhe. E olha, vou dizer, eu falei bem assim, não é em relação a... Às vezes o jogador é competitivo. Sim, e aí ele às vezes cria muita rusga com os adversários. Né? E não é com a arbitragem. Tu só vai lá, vai jogar, sai daqui, larga de mão, vai jogar. Então assim, tu só tá meio que separando eles toda hora, mas é entre eles. Esses que eu falei é muito em relação à arbitragem. É contestando as decisões da arbitragem. E eu não sou ingênuo de achar que as decisões da arbitragem não vão ser contestadas. Sim, claro. O problema é que permanentemente, sempre os mesmos, o perfil do cara, o cara é xarope. Exatamente, entendeu? É aquele cara que tu vai... Com razão ou sem razão, ele tá... Se tu for jogar uma pelada com ele vai estar lá xaropeando. Entendeu? Se tiver alguém apitando, ele vai estar xaropeando. O que tá apitando. Um abraço pro nosso amigo Paulo Trindade, que é bem assim... Paulinho Trindade, vulgo Pelé. Isso. Charopão, zagueiro que gosta de apitar o jogo, né? Gosta. Não sei, tu que tá dizendo, que é tua colega dele desde o Rancheta. O Barizon, melhor árbitro. Cara assim, esse cara é bom. Que eu trabalhei? Que tu trabalhou. E depois no geral, assim, quem é o cara que tu admira, que tu... esse cara... Cara, pra mim, eu trabalhei com essa galera toda que tá aí. Trabalhou com... Alguns agora são até comentaristas. Pra mim, o melhor que eu trabalhei, Leonardo Gaciba. É? Sim, sem dúvida. Tranquilo, tecnicamente dominava, não... Tudo. Um cara assim. E olha, tu acha que por isso ele, inclusive, chegou a
Aí são outras questões. Outras questões. Eu acredito que quando houve a mudança do teste físico, que foi lá em 2007, mais ou menos, por aí, que o teste deixou de ser aquele teste de Cooper. Sim, sim. E passou a ser esse teste que eu mencionei para vocês no início da nossa conversa, desse treino de potência, de velocidade, né? E acho que alguns árbitros tiveram essa dificuldade de fazer essa transição, trocar o software. Certo. E eu vejo o Gaciba como sendo um desses. Tá. E aí coincidiu, ou teve a coincidência, a casualidade de aparecer a oportunidade para virar comentarista de arbitragem. Eu penso que ele fez essa opção, né? Mas assim, em matéria de qualidade, olha, tu vai me perguntar assim, olha, eu trabalhei com o Chagas. O Chagas, apesar de não ter sido FIFA, ter sido aspirante FIFA, apesar, né? Um cara que tinha qualidade para ser FIFA. Trabalhei com o Voaden, com o Paulo César de Oliveira, que é comentarista da Globo, com o Simon, 3 Copas do Mundo. Caras que literalmente brincam, engoliam um apito, né? Alguém vai dizer, mas eu me lembro daquele jogo que teve o problema de... Cara que foi árbitro vai ter um jogo que deu problema. Às vezes 2. É normal. São muitas decisões durante uma partida e muitas decisões aí considerando o jogo inteiro, durante a tua carreira. Evidente. Não tem como eventualmente não dar um lance mal marcado, uma coisa que tu viu diferente. E Falando nisso, maior perrengue. Cara, pra encerrar. Maior perrengue, então eu vou dividir em 2, porque eu por mim não encerro o programa. Certo. Eles querem encerrar, mas não vamos encerrar o programa, não. O maior perrengue que eu quero perguntar pra ti assim, qual foi a pior situação que tu enfrentou do ponto de vista de uma decisão que é equivocada, um impedimento? Até dei uma pesquisada na internet aí, mas não vou falar nada, vou deixar que tu fale. E a segunda eu queria saber de perrengue de situação com torcida, com... agressão ou coisa desse tipo, assim, de violência. Perrengue, assim, de situação de violência foi... Eu acho que na final do Gauchão de 2001, se eu não me engano, tá? Porque eu fiz muitos jogos entre Grêmio e Juventude. Como Inter e Juventude, Grenais, né? Inter e Caxias, Grêmio e Caxias. Mas sim, foi um Grêmio e Juventude que eu me lembro que o Roger... Eu tava com o Gaciba nesse jogo. Eu acho que é a final de 2001 do Gaúcho ou algum jogo... do Campeonato Gaúcho, talvez não a final, mas um jogo aí do Campeonato Gaúcho. Lá na Serra, em que deu uma confusão entre os jogadores, entre a arbitragem, eu não lembro direito, tá? Mas assim que eu acho, se eu não me engano, o Roger, que hoje é treinador do Grêmio, tomou uma garrafada que veio não me lembro se da arquibancada superior do Alfredo Jaconi, né? Uma garrafada d'água. Então assim, foi um jogo muito conturbado. Certo. Muito conturbado, a gente teve muita dificuldade na questão da condução da partida e na própria questão o próprio policiamento teve essa dificuldade, porque os ânimos estavam muito à flor da pele, sabe? Então foi um jogo muito complicado. Esse, vamos dizer que foi um dos jogos que mais foram complicados. Agora, tu perguntou de erro meu que deu perrengue pra mim. Errei no Grenal, anulei um gol errado do Jonas uma vez. Do Jonas, esse do Jonas, isso. Isso não foi mais no... Bom, 2011 esse? Foi? Não, 2009, eu acho 2008. Talvez por aí. Por aí. Tá, Sim. Em que eu anulei um gol errado do Jonas. Depois tu reconheceu, né? Sim, reconheci. É que aquela história, às vezes as questões, os caras muitas vezes pensam que é o árbitro. Cara, existe lances que são do árbitro, existem lances que são do bandeira. Não vai existir um árbitro que vai matar um impedimento no peito. Se tu marcou, ele vai fechar contigo, porque o ângulo de visão, a rotina do lugar. Claro. A tua rotina lá é pra isso. Me lembro que na época o pessoal que faziam aqueles gráficos, né? Me ligaram e disseram, foi 30 centímetros. O erro que eu deveria ter validado. Eu digo, 30 centímetros é menor que meu pé. E é mesmo. Então assim, eu fiquei... Não, e na velocidade do lance. E na velocidade do lance. A zaga saindo pra deixar impedido e o ataque entrando. E eu anulei esse gol, me incomodei inclusive no meu condomínio. E eu me lembro que o Francisco Noveleto, na época, ele estava no jogo e ele estava na arquibancada superior. E ele brincou dizendo assim, Barizon, eu estava atrás de ti do lance. Ou seja, ele está atrás de mim, ele está numa posição elevada, porque ele está lá na arquibancada superior. Está vendo nessa perspectiva. Resumindo, aqui, exatamente. O ângulo aberto. O ângulo aberto, alto, o ângulo dele de visão é muito melhor que o meu. E ele diz assim para mim no telefone, pra mim, no campo, eu tô lá em cima, foi impedimento de 5 metros. Aí eu disse, pois é, presidente, pro senhor que tá no ângulo privilegiado, muito melhor que o meu. Imagina pra mim. Entendeu? Eles são assim. Mas a computação gráfica lá, os gráficos, né, as imagens mostraram que eu errei o lance por 30 centímetros. Então assim, esse foi um perrengue muito complicado. Porque eu fiquei 1 ano e meio fora dos Grenais, que são os principais jogos. Claro. Entendo, acho que faz parte do processo, não me acho injustiçado por isso. E... em relação ao que tu falaste, realmente, era o Simon que estava apitando,
E muitas vezes puxar o pegarro aí. E muitas vezes eles acabam, por desconhecimento, jogando na conta do árbitro. Claro. E tu deve ter lido isso, por isso que tu me falaste. Eu fui na imprensa e disse, não é erro do árbitro. Isso eu falei nos meios escritos, na imprensa falada, né, escrita. Eu fui lá e disse, não, erro não é. Televisada e agora internetizada. Eu disse, não foi o erro do árbitro, o erro foi meu, né? O erro foi meu, não joga pro árbitro. Tu pode condenar o árbitro porque ele deixou de dar um cartão, uma cotovelada que ele não viu, que ele deveria ter visto. Agora, esse lance é meu. Não tem como o árbitro validar um lance em que o Bandeira deu e tu devia ter validado. Não, ele nunca vai fazer isso. Não só o Simon, como nenhum outro vai fazer isso. Barizon, eles já desligaram tudo, não tá gravando mais nada, porque, entendeu? Eles acabaram com o programa. Mas eu vou fazer a última. O momento mais legal da tua carreira. E aí sim, o Pavão vai desligar todos os microfones lá. O momento mais legal, se eu for pegar... Mais marcante, inesquecível. O primeiro Grenal, eu vou dizer que é marcante, todos são, mas o primeiro, né? E eu vou voltar ao que eu falei antes, talvez o meu último jogo, porque passa um filme na tua cabeça. Né? Essa imagem que tu falou do túnel, deve ter sido eu tava levitando ali, sabe? Eu já tinha chorado a tarde inteira no hotel, porque tu sabe que é o último jogo. Quem é que tava contigo? Era eu, o Voaden, coincidência, meu colega de turma, né, que entrou comigo na federação. Eu brinco com ele, nós entramos juntos na federação, entramos juntos na CBF, e aí eu brinco, quando tu entrou na FIFA, eu não entrei contigo, que sacanagem. É que na época nós tínhamos o Altemir Hausmann aqui, que era o nosso bandeira da FIFA, né? Então, assim, esse jogo, por tudo que eu sabia que envolvia, né, e eu não escondo, eu chorei uma boa parte do hotel, no pré-jogo, porque eu sabia que estava acabando, fechando um ciclo. Claro. Então, assim, se tu me perguntares, assim como tu falaste, eu digo assim, talvez o primeiro Grenal, que é inesquecível, apesar, mesmo tendo feito 13, e todos muito intensos, muita adrenalina envolvida, e esse meu último jogo da carreira. Realmente é um jogo que eu tenho, assim, naquele túnel, bem como tu falaste, a imagem ali eu esperando pra subir pro jogo. Muito bom. Pois bem. Vamos encerrando então esse papo maravilhoso. Quem é que diz que árbitro não dá show? Quem é que não bate uma bola bonitaça, né? Árbitro, certo. Auxiliar, seja o que for, né? Mas o nosso amigo Barizon é árbitro. Mais uma vez agradecendo ao Marcelo Barizon pela presença dele aqui conosco no Clube FTA, né? E certamente vamos ter outras oportunidades para convidar ele para falar de novo. De repente tem a Copa do Mundo, vai ter, né? Legal, pode ser. Tem a arbitragem da Copa do Mundo, a gente pode pensar em alguma opção assim mais adiante, tá certo? Então vamos encerrando. Fechou, Barizon? Obrigado aí pelo convite, um grande abraço a todos e saúde. O resto a gente corre atrás. Tá certo. Muito obrigado, vamos encerrando e até semana que vem com Clube FTA, futebol, trago e assados, o mundo da bola com outro sabor. Tchau! Você ouviu? Transmissão não autorizada. Mas Clube FTA! Como é que o Suruco tá falando lá? Arroba Clube FTA, vamos seguir os caras, Isso aí, gostei. Eu vou falar aqui, vou espalhar aqui na vila pra gente começar a seguir vocês aí. Suruquinho, Bueninho, Neguinho, Paulo, vocês são bons. 24 programas, hein? Olha só, mas tá. Eu aguentando aqui, mas tudo bem, vamos lá. Não consigo gravar muito bem o que você falou. Tá, tia, o que vai ter hoje? Fala aí, Suruco, fala aí. Ô, meu, cara, tá. Eu não tava muito afim de um papo desses caras aí, tudo, esses aí, tudo, cara. Esses caras são todos filha da... não. Tá, mas vamos entender aí como é que é o dia dele. Marcelo Barizon, esse é o cara. Esse cara aí, pô, o cara apitou, hein? Quanto? 654? 654? O cara deve gostar deve odiar a mãe dele, né? Só pode, porque o cara deve ser masoquista. Vai entrar no estádio, os caras lá... Cara, e a mãe dele? O cara deve odiar a mãe dele também deve odiar ele, né? O que é? O cara era metido a boleiro, então? Jogava na base. Depois virou juiz. Tá bom, me conta. Não jogava porra nenhuma. Já conhece, já vi. Nunca vi ele na Várzea, não sei quem é. Que história é essa do Estúdio Maba? Será que os Maba, aquele lá que o Suruco ia pra Vila Oliva, que era o fantasma do Maba? Não, tá, desculpa aí.
Cara, Bueninho, lá vem o Bueninho. O Bueninho tem cabeça. O Bueninho tem cabeça de gordo. Ele tem cabeça de gordo. Ele sempre inventa umas coisas, traz uns troços pra nos deixar com mais fome, filha da mãe. Eita, Bueninho é bom. Galeteria. Não sabia. É verdade? Cara, quem é que inventou isso aí, meu? Ô, cara, legal mesmo o troço aí, cara. O cara, não, tá, eu sou meio, como é que é, preconceituoso. Eu sou meio fresco esses troços. Eu não gosto desses papos aí, muito cabeça de vocês. Vocês são muito intelectual, eruditos. É isso que, assim que eles falam, né? Cara, eu sou muito erudito, mas tá bom. A vida do cara de juiz é legal. Gostei dessa levada do Barizão, porque os neguinhos vão lá pegam um apito, compram uma roupa amarela, parece que trabalham no correio e acho que vão apitar Grenal já de cara. Tão louco tudo. Gurizada, eu quero saber de uma coisa. Quando é que vocês vão pra um canal de TV? Me diz, sério, eu fiquei sabendo uns papos aí. É verdade aí que estão pensando em ir pra TV? Cara, ia ser legal ver vocês, cara. Eu queria ver vocês. Cara, queria ver o Bueninho. O Bueninho deve ser um cara bonito. Deve ser bonito esse homem. Esse homem falando sexo, aquela voz, cara, deve ser muito bonito. E o Suruco, cara, eu queria ver o Suruco. O Suruco na TV, Surucão! Clube FTA! Tá, galera, vamos seguir os caras aí do Clube FTA, cara. O Suruco tá pedindo. O Suruco manda no troço aí. Vamos seguir os homens, cara. Vamos seguir os caras. Tem um monte de coisa legal pra ouvir aí. Põe aí pra escutar o programa 5 do Márcio Chagas, tem o 10 do Pulga, tem o do Malenotti, tem aquela primeira avaliação do futebol. Cara, essa aí é boa. Olha, vamos fazer a avaliação escutar a avaliação do futebol lá do Inter e do Grêmio, da Thalita e do Ricardinho quando começou. E agora? Por que vocês não fazem um programa agora pra fechar o primeiro turno aí, cara? Me escuta aí, pega minha dica, cara. Cara, o programa tem outra levada quando o Negrão não tá, cara. Eu acho legal, Bueninho. Cara, dá um cartão vermelho pra esse Negrão aí, cara. Tira aí, cara. Vocês são muito melhor que ele. Tira aí, cara. Toca vocês só, cara. Eu até chamava a guria lá, a Thalita. Mete a Thalita nesse programa, tira o Negão. Vambora. Vamos lá pra segunda temporada.